Fala pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio da última temporada de Succession. Naturalmente, esses videoanálises são para quem já assistiu aos episódios, mas esse aqui em especial não cometam o erro de buscar qualquer tipo de informação antes, porque é o episódio mais brutal, surpreendente e corajoso dessa série, que tem todos esses ingredientes ao longo de todas as suas temporadas. Dito isso, agora nós podemos falar sobre o que acontece dentro desse episódio, conversando com vocês ao longo dessa cobertura aqui, nesse primeiro e segundo episódios que eu fiz sobre essa série. Eu percebi ao longo dos comentários e da troca que eu estava tendo com vocês muitas expectativas em relação à conclusão da trajetória, principalmente do Logan Roy. Esperava-se que nós tivéssemos ao longo de todos os episódios grandes embates, grandes mudanças, plot twists e coisas do tipo que nós acompanhamos nas outras temporadas. Recebi comentários, será que os filhos vão de fato matar o Logan, esperando algo um pouco mais físico? E eu não acreditava em nenhum momento que iria para esse caminho, porque essa série ela foge bastante do que é convencional e do que vem sendo repetido. É uma série brilhante em vários aspectos. Não significa que tudo que acontece dentro dessa série nunca aconteceu antes em outras dramaturgias. Na verdade, é uma série que, como eu já disse para vocês, bebe de muitas referências, através ali de um filtro muito bem realizado pelo Jesse Armstrong, que é de fato um showrunner brilhante. Eu acho que esse é um episódio que vai ficar na memória de cada pessoa que gosta dessa série, que vem acompanhando, pelas sensações que nos são apresentadas. Passamos por uma experiência dentro desse episódio muito poderosa, isso porque eu acredito que é um episódio que, a partir do momento em que nós recebemos a notícia de que algo de errado aconteceu com o Logan e que ele aparentemente está morto, nós começamos a acompanhar, principalmente com os 3 filhos, dentro desse navio para o casamento do Connor, uma experiência que vai ficando a cada cena cada vez mais próxima do que nós podemos sentir na vida real quando algo do tipo acontece. Principalmente quando a gente pensa na troca pelo telefone, nessa difícil comunicação onde você não está próxima da pessoa que está partindo ou que já partiu, e você recebe informações e essas informações não parecem fazer muito sentido, você precisa processar isso tudo ao mesmo tempo em que você tem que se despedir e ao mesmo tempo em que você tem que informar as outras pessoas importantes. É um episódio que constrói isso muito bem. A sensação que eu tive com todo esse episódio quando ele acabou foi muito parecida, na verdade, com a sensação de assistir pela primeira vez Psicose e depois que a grande cena acontece, que a grande virada acontece no meio da história, pensar o que vai acontecer agora, porque tudo que eu tinha acompanhado até então não levava para esse caminho. Tudo girava em torno do Logan Roy. Todos os personagens em um grau de protagonismo, ou então os mais coadjuvantes, todos eles giravam em torno do Logan Roy. Ou eram seus familiares, ou trabalhavam para ele, ou eram seus inimigos. Tudo girava em torno desse personagem. Então, essa tomada de decisão é uma tomada de decisão muito corajosa do criador da série, mas que abre um leque tão potente e que finaliza uma trajetória de personagem de uma forma que eu considero muito interessante. Porque dentro de Succession, apesar da gente ter grandes viradas, da gente ter uma construção de roteiro instigante que sempre nos colocou ali com algumas mudanças assim que nos fizeram ficar super entusiasmados, como por exemplo o último episódio da segunda temporada, quando Kendall trai o seu pai antes de ser traído por ele. Momentos dentro da série que nos fizeram ficar entusiasmados pelo universo, querendo saber quem ia vencer e tudo mais, os jogos. Coisa que os próprios personagens estavam vivenciando episódio a episódio. Tudo era um jogo para a família Roy. As motivações estavam muito relacionadas a mercado, a quem venceria, as emoções sempre sendo colocadas de lado, e aí os traumas sendo cada vez mais revelados para nós. Então, como público, era isso que a gente também acompanhava, mas sempre essa série também deixou muito claro, desde a sua apresentação, de que aqueles personagens não eram imortais. Nós começamos Succession com o Logan quase partindo. A série
nos leva para esse espaço de jogo, mas ao mesmo tempo ela não se desconecta da humanidade que é inerente a todos nós ao construir esse universo. Então esses personagens todos, com seus traumas, com seus vícios, com todos os seus problemas, além disso, não são imortais. Só que quando você toma a decisão de tirar um personagem como Logan Roy de cena, da forma que tira, existe uma proposta. Quando a gente acompanha esse episódio, a primeira coisa que vem à nossa mente é que isso faz parte do plano do Logan, que de alguma forma é uma mentira, que de alguma forma nós agora estamos acompanhando um plano sinistro do Logan Roy. Principalmente por como o episódio começa. O Roman, que no episódio anterior voltou a ter uma proximidade do seu pai, logo no começo desse episódio já estava voltando a sofrer com o seu pai e com os jogos mentais que ele tanto gostava de fazer, colocando o Roman para demitir uma pessoa que ele ama. A sensação inicial é de que não, isso não pode estar acontecendo. E é uma sensação que dura bastante e que nós acompanhamos com os filhos, principalmente por nós estarmos vivenciando essa distância, essa diferença. Enquanto eles estão no barco, o pessoal está no avião e eles estão conectados pelo telefone, mas é uma conexão difícil e eles não sabem muito bem o que está acontecendo, assim como nós, o público. O que os atores fazem nesse episódio aqui, realmente assim uma entrega absurda de todos. Porque junto desses personagens nós vamos tendo novas sensações. Ok, então a partir de agora os personagens estão avisando uns aos outros e aí de repente a câmera mostra o Logan, bem rápido. É um plano super rápido, mas a gente entende a partir de determinado momento que de fato ele está ali no chão. E aí quando a gente começa a ter um pouco mais de cenas dentro do avião, nós percebemos pelas reações de todos os personagens que não, aquilo ali não é um plano maligno do Logan, ele de fato está ali deitado. Porque quando você não mostra o que está acontecendo, você potencializa o imaginário do público. Nós começamos a imaginar cada vez mais o que está acontecendo. E pela descrição dos personagens que vivenciaram a queda de Logan, nós sabemos que foi algo terrível, porque elas viram uma pessoa morrendo. E aí, através das interpretações e da construção ali dos filhos, nós percebemos o quanto eles não estavam preparados para que isso acontecesse. Eles ainda estavam jogando antes disso tudo e agora precisam lidar com o fato mais real possível da existência humana, que é a morte. E dentro disso existe um baque muito interessante, né? Porque nós já sabíamos que eles amavam o pai, apesar de toda a catástrofe que sempre foi essa família, mas eles precisam começar a entender essa despedida. O mais importante de tudo é que em determinado momento os jogos voltam a acontecer em volta deles. E eles precisam se unir e precisam usar tudo que aprenderam com o pai para não perderem também o poder. Os atores ficaram 2 semanas gravando essas cenas. É um estado psicológico, um estado de interpretação bastante pesado. E o personagem do Kendall, né, que é interpretado pelo Jeremy Strong, é um personagem que carrega um peso muito grande, que não é só emocional, mas também de todos os traumas que ele sempre traz e que a gente viu sendo construído durante todos os episódios. E o Jeremy Strong não gosta de sair do personagem, então imagina o que foi para esse homem gravar esse episódio aqui. Então os filhos, eles conseguem ainda em meio ao caos, em meio aos tubarões começando a se aproximar, eles conseguem lidar com a situação de uma forma positiva no sentido de mercado, mas dentro do sentido humano, eles simplesmente não sabem o que está acontecendo. E é a mesma coisa que nós, o público, sentimos. Ao longo de todo o episódio, eu fiquei em um mix de sensações que, na verdade, eu estou sentindo até agora. A conclusão que eu consigo ter até agora é que essa foi uma das experiências mais potentes que eu já vi assistindo qualquer coisa. Foi uma experiência brutal, justamente por ter acompanhado esse personagem durante tanto tempo e por estar acompanhando um episódio tão bem escrito e tão corajoso. Um episódio que muda a chave, faltando ainda 7 episódios para acabar. Então, assim como no primeiro episódio nós tínhamos uma demonstração de como a série poderia acabar, mas não seria assim, aqui, mais uma vez, a série poderia acabar de uma forma assim, né, de velório, mas como são mais 7 episódios, nós com certeza vamos ter agora os filhos precisando lidar com o legado do pai. Essa é uma posição onde os 3 personagens eles vão explodir, eles vão se expandir, eles vão para um outro lugar, porque
A sensação que se criava com a presença do Logan, e era impossível imaginar um cenário sem a sua presença, era que eles nunca conseguiriam superar a imagem do pai, eles nunca conseguiriam superar a presença do pai. Os jogos, eles se repetiriam, assim como a gente teve uma demonstração no começo desse episódio, onde o Logan já estava brincando mais uma vez com as emoções do Roman. Mas agora, o que nós temos é um caminho aberto. É a conclusão de um dos personagens mais brilhantes já escritos para televisão, com uma das melhores interpretações do Brian Cox, e nós temos aqui um final que faz todo sentido dentro do universo de Succession, porque não faria sentido, dentro dessa série como um todo, algo melodramático, algo muito mais próximo das tragédias, sabe? Isso não faria sentido com o universo de Succession, porque no universo dessa série, o grande perigo é a humanidade das pessoas. Um universo onde o jogo é o que guia a família Roy, o jogo do poder, as ambições, as passadas de perna, mas o que sempre trouxe esses personagens para perto da gente era a questão da humanidade, o amor, as cicatrizes. Esses personagens aqui, né, o Kendall e principalmente a Shiv, eles não conseguem perdoar o pai. E isso é algo muito humano. O Roman não sabe se ele conseguiu demonstrar o amor dele pro pai. O próprio Connor falando, ele não gostava de mim. Esses 4 personagens, eles com certeza são pontos de conexão do público com as nossas próprias experiências com os nossos pais e com as pessoas que nos criaram, pessoas que tiveram um grande impacto na nossa formação e que, naturalmente, transmitem alguns traumas pra gente. Isso é normal, faz parte da humanidade. É claro que em graus diferentes, níveis diferentes. Esse sempre foi o grande lance de Succession, a humanidade ser o grande elo com o público, e essa forma de partir é muito humana. É a mesma forma que todos nós vamos partir. Ao contrário de sofrer uma grande traição, tal qual uma peça de Shakespeare, o Logan Roy parte tal qual um de nós, tal qual um ser humano. Mas a forma com que eles escolhem mostrar isso, que é não mostrando, escondendo, tirando a gente de perto, numa série que tem um estilo tão documental de se fazer as coisas, é brilhante, porque é como se a gente de fato tivesse experimentado com os personagens a angústia que eles sentiram ao longo do episódio como um todo. Mas é depois que ele parte que os filhos vão entender quem eles são, porque agora eles não têm mais o pai por perto. Eles vão ter, é claro, que lidar com toda a herança que o pai deixa, tanto material, né, com todo o mundo, e os jogos vão continuar, mas também psicologicamente falando, como eles vão lidar com tudo isso, como é que eles vão seguir com tudo isso. Se isso acontecer no terceiro episódio, faltando mais 7 episódios, realmente me lembra a experiência de Psicose, porque agora a gente tem uma quebra nas nossas expectativas, uma virada absurda, mas que faz todo sentido e que conclui um trabalho brilhante do ator Brian Cox com um personagem para a vida, né? Um personagem que foi um presente. Os dois, né, tanto o Jesse Armstrong como o Brian, ficaram tristes em ter que terminar uma parceria tão potente, mas faz sentido para o personagem, e isso acontecer agora é uma forma de quebrar as expectativas e colocar o público realmente experimentando algo que foge da repetição que nós temos visto na dramaturgia de forma geral, aquelas grandes surpresas ou plot twists sempre no mesmo lugar. Aqui é uma quebra de expectativa, uma quebra nas convenções, algo muito corajoso que levou e elevou todos os atores da série nesse episódio para um outro patamar. A série vai para um novo patamar, e tudo que eu posso esperar dos próximos episódios agora é que nós vamos continuar sendo surpreendidos. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu ainda estou em um estado de surpresa que é fantástico. É isso que me faz amar séries e filmes que são realmente corajosas e que são construídas por artistas que estão interessados em criar experiências singulares e não ficar repetindo fórmulas ou entregar para o público aquilo que a gente acha que a gente quer.
É óbvio que todo mundo vai sentir falta desse personagem, é óbvio que a gente fica imaginando como poderia ser se ele continuasse, mas ao mesmo tempo, a experiência de ver esse episódio é algo que eu vou guardar comigo, como uma pessoa que ama ser surpreendido por grandes histórias. As pessoas que ficam precisam lidar com a continuidade da vida, até que elas também partam em algum momento. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, pessoal. Deixem aqui nos comentários, quero muito saber o que vocês acharam, o que vocês estão sentindo e pensando. A gente se encontra na próxima semana e é isso.